Olá, povo de Deus, solenidade da Epifania do Senhor, dia 3 de janeiro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 60, de 1 a 6, Efésios 3, de 2 a 3, depois 5 a 6, e Mateus 2, de 1 a 12. Epifania do grego, manifestação em português, é o mais simples. Continuamos celebrando o Natal de Jesus e neste contexto a solenidade de hoje se reveste de uma importância única, pois trata-se de universalizar o que parecia exclusividade de um povo. Jesus é muito maior que sua raça, seu lugar de nascimento. Não podia ficar restrito a um povo, aquele que veio para salvar toda a humanidade. Este é o sentido da solenidade de hoje. Os magos que vieram do Oriente representam a totalidade das nações, não importando se são judeus, pagãos, se são brancos, negros, homens, mulheres. Há até uma iconografia no Oriente que coloca mesmo entre os magos uma mulher, para representar melhor essa universalidade da mensagem de Mateus, seguindo a profecia de Isaías e o reconhecimento da carta aos Efésios, quando afirma: os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Isaías 60 está no livro chamado Terceiro Isaías, que compreende os capítulos de 56 a 66. Portanto, o nosso contexto é pós-exílico do final do século VI a.C. Esses capítulos, na verdade, se reúnem textos de vários autores da época pós-exílica, tempo de reconstrução de Jerusalém. O sofrimento passado no exílio na Babilônia ainda é muito presente e o povo está tentando vencer a pobreza e o desânimo por meio de pequenos projetos de restauração, onde alguns sonhavam com o passado, sem grandes perspectivas para o futuro. Voltar ao normal era o sonho de muitos, com uma Jerusalém iluminada pelos dois sóis, o nascente e o poente, com um templo majestático, com a vida correndo solta pelas ruas da cidade. Assim, Jerusalém voltaria a ser reconhecida por todas as nações que viriam visitá-la, trazendo ouro e incenso e dignificando-a no meio das grandes nações. A metáfora dos dois sóis que iluminam Jerusalém do amanhecer até o entardecer servirá mais tarde para ser aplicada a Jesus, o luz que ilumina toda a humanidade. E nesta perspectiva, depois dir-se-á que Jerusalém não precisará mais da luz do sol, pois a glória do Senhor é a sua luz. O Salmo 71 faz ressoar a perspectiva universalista da salvação, clamando: as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Efésios 3, e 2 a 3a e 5, 6, o trecho de Efésios reforça essa visão, ampliando o alcance da salvação trazida por Jesus a todas as nações, incluindo todos os povos como herdeiros da mesma promessa. Mateus 2, de 1 a 12. O texto do Evangelho de hoje é muito bem construído por Mateus, o único a narrar essa visita dos magos do Oriente ao menino Jesus. Para a palavra magos há muitos significados, desde pessoas ilustres até astrólogos, bruxos, adivinhos, pessoas sábias, conhecedores da ciência dos astros. O texto não disse quantos eram e nem como eram, mas como eram 3 os presentes, a tradição intuiu que eram 3 os magos. E como Isaías dizia que viriam do mar pessoas poderosas de diversas nações, costumou-se dizer que eram reis. Então, 3 reis magos. São Beda, o venerável que viveu entre 673 e 735 da nossa era, chega mesmo até dar-lhes nomes e nacionalidade aos magos.
Diz ele que um deles se chamava Belchior, ou Melchior, e que era velho de 70 anos, de cabelos e barbas brancas, e que veio de Ur, terra dos caldeus. O outro, Gaspar, era jovem de 20 anos, forte, que tinha vindo da região montanhosa, perto do Mar Cáspio. O terceiro, Baltazar, era mouro de barba cerrada e com 40 anos, e tinha vindo do Golfo Pérsico, da região chamada de Arábia Feliz. Não é preciso dizer que tanto a narrativa de Mateus quanto as posteriores fazem parte da imaginação de quem quer apresentar Jesus como Salvador universal da humanidade, sem grandes preocupações históricas. Os detalhes mais significativos da narrativa segundo Mateus. Vamos lá. Primeiro, Jesus nasceu em Belém, pois para os interlocutores de Mateus era importante dizer que Jesus tinha nascido na cidade de Davi. Se tivéssemos apenas a narrativa do evangelho mais antigo, ou seja, Marcos, não teríamos tal referência. Para Marcos, Jesus veio mesmo de Nazaré. Os magos, seguindo uma estrela que viram no Oriente, chegaram até Jerusalém, onde a estrela sumiu e surgiu o poderoso Herodes, que ficou apavorado com a ideia de concorrentes, pois os magos disseram que tinham vindo adorar o rei dos judeus que acabara de nascer. Ora, Herodes se considerava ele o rei dos judeus. Quem é esse que atrai pessoas ilustres de outras nações? Mateus disse que não somente Herodes ficou perturbado, mas toda a cidade de Jerusalém. Sob o efeito dessa perturbação generalizada, Herodes faz uma consulta junto aos sacerdotes e escribas para saber onde devia nascer o Messias. E baseado na profecia de Miqueias, disseram a Herodes que deveria ser em Belém da Judéia, alguns quilômetros distantes de Jerusalém. Como agem os poderosos frente à ameaça do seu poder, Herodes então manda chamar os magos, mas secretamente, para lhes perguntar sobre o sinal da estrela e indicar-lhes como destino final da longa peregrinação deles a cidade de Davi, Belém. E disse-lhes que depois eles voltassem para lhes contar tudo com detalhes, com a justificativa de que ele também iria adorar ao rei dos judeus. Aqui acontece algo muito significativo na narrativa. A estrela que tinha se apagado quando os magos se encontraram com Herodes, à medida que eles se puseram a caminho de Belém, voltou a guiá-los. E guiados pela estrela, chegaram exatamente ao local onde Jesus tinha nascido. Bem, aqui Mateus já diz que eles entraram na casa, e não se refere, como o faz Lucas, a uma estrebaria. Prostraram-se e adoraram o menino e lhes deram os presentes que traziam: ouro, simbolizando a realeza, incenso, simbolizando a fé, pois o incenso era usado nos templos para simbolizar a oração que chega até Deus, e mirra, uma resina antisséptica usada em embalsamentos, mas que aparece no livro do Cântico dos Cânticos como perfume suave, perfume amoroso. O meu amado tem cheiro de mirra quando descansa sobre os meus seios, diz Cântico dos Cânticos. Depois disso, Mateus gosta de usar do argumento dos sonhos, e assim como fez com José, e diz que os magos foram avisados em sonho para não voltarem a Herodes, e assim eles tomaram outro caminho para a volta às suas terras. Como é importante na vida sabermos mudar de caminho quando necessário. Muito já se especulou sobre essa estrela que guiou os magos, mas é importante tirarmos lições para a nossa vida. Quem quer encontrar Jesus tem que olhar para cima, tomar a decisão da caminhada e pôr si mesmo a caminho. Neste caminho haverá pedras,
Herodes foi a grande pedra no caminho e que os magos souberam fazer uso dela, mas sem se desviar do verdadeiro caminho. Encontrar Jesus nos faz perceber que ele dá sentido fundamental à nossa vida e por isso, diante dele, nos prostrarmos e o adorarmos, além de segui-lo. Quem em 2021, nesse ano, quer ser de fato seguidor de Jesus, deve ser uma estrela guia na vida de tantos irmãos e irmãs que perambulam pela vida sem destino, sem rumo. Que saibamos também distinguir a verdadeira estrela para não cairmos na farsa de colocarmos qualquer coisa ou pessoa no lugar da única estrela que deve iluminar nossas vidas, Jesus. Um beijo no seu coração.